Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IoT Solutions Cast, o podcast do Grupo Virtuais, que tem por objetivo de trazer toda semana novidades e conteúdos do universo de internet das coisas no Brasil e no mundo. E eu sou o PC Nascimento, o cara de produtos e o seu host nesse episódio. Aproveitando, esse é o último episódio da primeira temporada que se encerra em 2022, portanto essa semana, mas não se preocupem que a partir de 2023, ou seja, na próxima semana, teremos mais início da segunda temporada, com um formato diferente, fazendo híbrido aqui nesse estúdio e num estúdio com entrevistas de pessoas da indústria, de todo o ecossistema de IoT, para trazer para vocês tudo que as empresas estão planejando fazer no ano de 2023 nesse mercado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, e se o GPS acabar? Calma, essa é uma ideia que está sendo trabalhada por uma startup. O GPS, como eu conheci, por exemplo, que provavelmente muitos de vocês não sabem, de certa forma já acabou. Para quem não sabe, GPS é a sigla em inglês para Global Positioning System, que foi um sistema criado pelo exército americano, na verdade, pelos americanos. Eu não sei dizer exatamente qual foi a entidade que criou, mas com o objetivo de dar maior precisão aos navios na entrega de armas na guerra. Essa era a ideia original. Começou ali na década de 60 com um projeto chamado Navistar, que está no ar até hoje, que envolve 24 satélites e que os americanos só conseguiram concluir em 1995, 35 anos depois, a um custo de 10 bilhões de dólares. E a ideia inicial era usar isso somente para militares. Só o Exército, Marinha e Aeronáutica poderia usar esse sistema de posicionamento global, que tem 24 satélites dando coordenadas e que permite localizar navios, aviões, carros, etc. O GPS, comercialmente, como a gente conhece, só foi ficar disponível há cerca de 20 anos atrás, o que já é muito tempo para a tecnologia. Só para vocês terem uma ideia, na minha primeira viagem para os Estados Unidos com a família, eu comprei um aparelhinho desse, só que era um GPS, eu comprei da China. Na época existiam algumas opções, como TomTom, etc., que eram muito caras, e o software, mesmo para esses aqui, você tinha que comprar os mapas de alguém, ou da TomTom ou de outra, que também eram muito caras. E aí, na minha primeira, talvez segunda viagem, eu levei esse aparelho que você prendia no carro, os mapas carregados aqui dentro, não tinha atualização em tempo real, e era o mais preciso, porque o sinal de celular ainda não era tão bom, estou falando de 2011 talvez, então isso era o mais confiável. Não tinha também, Google Maps e o Waze não eram tão avançados quanto são hoje, que a gente nem imagina usar um aparelho que não seja o celular para pegar, dizer para onde vamos e acabou o problema. Mas por que se fala em acabar com o GPS? O GPS como a gente conhece, mesmo o Waze, etc., usam esse sistema de posicionamento global, que acho que existem dois hoje, que é o americano, o Navistar, que é aquele projeto que começou como militar, etc., e um outro chamado Galileu, feito pelos países europeus ali, que eu acho que cobre outras regiões, todos por satélite. E uma startup começou um projeto de uma espécie de super GPS, construindo uma rede wireless híbrida, uma rede óptica, que tem uma precisão de 4 polegadas, que dá mais ou menos 11 centímetros. Qual é a ideia? Usar isso para carros autônomos, porque o sistema de GPS atual tem uma precisão de centenas de metros, o que para um carro autônomo pode ser muito perigoso. Ele precisa tomar decisões muito rápido ali, baseado na distância. Então o risco de atropelar alguém, de bater em outro carro, etc., faz sentido. A ideia é ter isso somente em cidades muito populosas, cidades grandes. E os caras acreditam, obviamente, que as rodovias, por exemplo, em torno de cidades como São Paulo, Nova York, etc., muito em breve estarão lotadas de carros autônomos. Então faz sentido ter um sistema que não dependa dos satélites, que às vezes bloqueia o sinal, que às vezes se perde, etc., para que se possa evitar
acidentes, mortes, etc. Então, por isso essa rede, pensando em tornar o GPS como a gente conhece obsoleto, está sendo criada e deve estar disponível majoritariamente em cidades muito populosas ou nas maiores cidades, obviamente cidades ricas que terão provavelmente um tráfego maior de carros autônomos, etc. Então essa é a ideia de se acabar com o GPS. Esse daqui, como eu mostro para vocês, já acabou faz tempo. Esse eu tenho por saudosismo. Ele tem um Windows Compact Edition embutido e eu carregava os mapas via USB nele ou um cartão de memória e era a partir daí que eu navegava. Mas acho que usei 2 ou 3 anos e depois disso o celular, os mapas, o Google Maps passou a trazer certa confiança e eu viajei com a família já usando o celular e aí sem maiores preocupações. Mas na verdade é isso, o GPS como a gente conhece ele vai cada vez mais sendo substituído por tecnologias mais novas. O nível de precisão que hoje tem o celular, né, comunicação por satélite já é muito mais preciso talvez do que esse aqui. E fabricantes de módulos e chipset como o Qualcomm, etc., já estão embutindo micro GPS num chipset ou num módulo qualquer, que já com localizador, e vai ficar cada vez mais natural localizar coisas. Os relógios já vêm com GPS, um relógio desse já vem com GPS. Então a ideia é exatamente essa, poder dar alertas, poder, se alguém está com o relógio e cai e se machuca, o relógio passa a localização. Então essa é a ideia do GPS e que deve também se beneficiar dessa rede de super GPS que essa startup está criando, com essa precisão aí de 11 centímetros de localização, o que é muito superior ao sistema atual, que segundo as fontes científicas tem uma precisão de centenas de metros, o que é fantástico para uma tecnologia de 35 anos atrás, quando começou o projeto. Mas o GPS, como nós conhecemos, deve ser substituído por novas tecnologias e, obviamente, a ideia inicial é para carros autônomos em cidades populosas, mas se isso realmente der certo, essa opção de ter em cidades populosas vai baratear a tecnologia, o que dá a possibilidade de ter também em outras cidades. Então é isso, o GPS, como a gente conhece, ou como eu conheci, que muitos de vocês não conhecem, morreu. Hoje nós temos o celular com um nível de precisão maior, as tecnologias estão melhorando, mas nós teremos em breve um outro sistema de posicionamento que terá uma precisão muito maior, será muito mais utilizado em carros autônomos, mas muito provavelmente será utilizado também para ambulância, para uma série de coisas que permita reação rápida, que permita localização rápida, que permita enviar comandos, etc. Então é isso, esse é o 6º e último episódio da primeira temporada de 2022 do IoT Solutions Cast. Eu falei um pouco aqui sobre acabar ou não o GPS, ou a morte do GPS como a gente conhece, e da criação de uma nova tecnologia chamada Super GPS, com uma precisão de cerca de 11 centímetros para localização, o que difere muito da atual, que utiliza satélites com precisões de centenas de metros. É uma tecnologia que é considerada a velocidade com que as coisas se criam e mudam hoje em dia, tem 20 anos, já é ultrapassada, já está na hora de criar algo mais moderno, flexível e também que esteja disponível em muito mais dispositivo. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, por gentileza, se inscreve no canal, aperta o like, ativa as notificações para você não perder nenhum novo episódio. Agradeço a tua audiência até aqui. Eu te aguardo na segunda temporada, que começa logo em janeiro. Nós teremos muitas novidades, um formato híbrido aí de entrevistas, mas também de conteúdos como esse aqui que eu estou te trazendo. E eu conto contigo lá. Um abraço. Fica com Deus. Feliz ano novo para vocês.